Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no capítulo 8 nós vamos nos debruçar aqui, né, fazer as reflexões sobre uma questão comum a toda vivência humana, toda experiência humana, a todos nós seres humanos, que é a questão do trabalho, né? O trabalho é uma atividade essencial para todos os seres humanos viventes nesse planetinho chamado Terra, obviamente, né? Primeira questão: o trabalho tem como função primordial garantir os meios necessários para a nossa sobrevivência e o nosso sustento. Obviamente que ao longo do tempo, né, essa atividade ela foi se desenvolvendo, foi ganhando novas formas, novos ritmos, né, e se adaptando às realidades históricas, culturais, ao qual a gente se enquadra, né? Então, se você observar, por exemplo, o trabalho realizado na Idade Média, por exemplo, pelos camponeses medievais, você vai ver uma relação de trabalho diferente da que é realizada hoje por um operário que trabalha numa fábrica, por exemplo, né? Então, é justamente sobre essas nuances que nós vamos refletir. Mas partindo desse ponto de que o trabalho é uma atividade essencial para o desenvolvimento humano, né, para o sustento humano, para a socialização humana, obviamente, nós dependemos do trabalho, né, nosso, de outras pessoas para sobreviver. É aquele questionamento que eu faço. Você conhece, por exemplo, o sujeito que produz o arroz, o feijão, os alimentos que você consome dia a dia, no seu dia a dia? Provavelmente não. Então você depende do trabalho de uma pessoa que você nem sequer conhece, né? Então o trabalho ele também baseia, ele vai organizar a nossa vida social. Nós temos um filósofo que se dedicou muito ao estudo sobre o trabalho, sobre as relações de trabalho dentro da sociedade moderna, capitalista, principalmente, que é o Karl Marx, né? Então, ele vai se dedicar principalmente a esses aspectos que eu acabei de dizer. O trabalho ele afeta a vida humana, como o trabalho age na socialização, na produção de bens, de riqueza, como essa riqueza ela é gerida, né, pela sociedade. Então esses aspectos são os principais elementos que o Marx vai se dedicar ao longo da sua obra, beleza? Bom, o primeiro aspecto que é investigado pelo Marx é a relação de como o trabalho ele impõe uma rotina às pessoas, né? E usando essa experiência que infelizmente nós estamos passando, né, ultimamente, que é a questão da pandemia, você percebeu como o trabalho, como a doença ela afetou a nossa rotina de trabalho. Você é estudante, você tem um trabalho a se fazer. Talvez não tenha o reconhecimento ideal por nossa sociedade, mas o estudante é uma profissão, tá? Para quem não sabe, fica sabendo agora. Então, dá uma observada como você tinha uma rotina, né, de trabalho muito bem estabelecida, você tinha horários, né, de aulas a se frequentar, as atividades, e como, né, essa rotina ela vai ser transformada com esse evento que é a pandemia que nós enfrentamos hoje. Então, pegando uma situação normal, né, usual, sem grandes mudanças, é natural você observar que milhares de pessoas todos os dias levantam-se cedo, saem de casa, passam horas no trabalho, né, e voltam para casa no final do dia, né, para uma outra vivência social ali no ambiente da família, com os irmãos, pai, mãe, parentes, amigos, enfim, né? Tem pessoas que trabalham dentro de casa, né? Tem pessoas que agora com essa pandemia, né, questão do home office, nós professores, por exemplo, nós agora estamos trabalhando em casa, né? E é uma rotina nova que a gente tem que se adaptar a ela. Então, o trabalho ele gera o que o Marx chama de uma identificação social em cada um desses indivíduos. E essa identificação ela está associada ao tipo de trabalho que cada pessoa realiza ao longo da sua vida. Eu sou o Gabriel, mas também sou professor, né? Ser professor me define muito do papel que eu ocupo dentro da minha sociedade. Se o seu pai, por exemplo, é médico, advogado, engenheiro, professor, empresário, essa atividade de trabalho identifica muito aquilo que ele é
e aquilo que ele ocupa dentro da sociedade, o status que ele tem dentro da sociedade, né? Não deveria ser assim. Todas as profissões e todos os trabalhos deveriam ter o mesmo reconhecimento social, né? Porque são atividades que dependem, né? A existência de uma sociedade depende do trabalho realizado por cada um de nós como indivíduos. Eu vou te dar um exemplo. Esse trabalho aqui, ó, né? O gari, o cara que trabalha na coleta de lixo, limpando a nossa cidade, é um trabalho que tem um devido reconhecimento? Infelizmente não, mas é um trabalho muito importante. Se a coleta de lixo parar, como é que vai ficar a nossa cidade? Um lixão a céu aberto, né? E então, olha aqui, você tem um trabalho que é importante, que ele é vital para a nossa vivência como sociedade, como cidade, mas não é visto, não é bem visto, não tem um status que outras profissões possuem, como médico, como engenheiro, como advogado e assim por diante, né? Mas mesmo assim tem um papel fundamental. A nossa sociedade, que é uma sociedade de mercado capitalista, né? Ela avalia o trabalho como se fosse uma mercadoria. Então, quanto mais riqueza aquele trabalho produz, mais valorizado ele vai ser. Está aí um dos fatores que, né, infelizmente, esses trabalhos mais braçais, mais manuais, não são tão valorizados, né? Algo que não deveria acontecer na visão do Marx, porque todos os trabalhos têm um papel importante para o funcionamento da sociedade. Antes de tudo, o trabalho é uma capacidade humana. Nós somos a única espécie do mundo, o único ser vivo que existe no planeta que trabalha, né? E com o passar do tempo, como eu falei, infelizmente, essa capacidade ela vai sendo transformada em mercadoria e o sujeito passa a ser identificado, né, socialmente falando, a partir do trabalho que ele realiza, né? O trabalho ele gera uma condição, né, para que a gente receba um salário, uma remuneração por isso, e ao mesmo tempo, a partir do momento que o trabalho ele é convertido em uma mercadoria, acontece o que o Marx chama de alienação. Nós perdemos a consciência da importância da atividade que a gente realiza para o bem-estar dessa sociedade, né? Então, vamos lá, por exemplo, pegando o exemplo aí do coletor de lixo, né, do gari, né, pelas suas condições ruins, pela baixa remuneração, pela desvalorização que ele tem em relação à nossa sociedade, ele não tem a consciência, né, talvez a maioria não tenha, essa consciência da importância do trabalho que ele realiza para o bom funcionamento daquela sociedade. Então é isso que o Marx chama de alienação, essa questão da falta de consciência que o indivíduo tem ao realizar a sua atividade, porque hoje essa atividade ela é uma mercadoria que é vendida, né? E aí você tem a questão, por exemplo, do desemprego. Antes de você tentar lutar por esse reconhecimento dessa sua categoria, né? Do valor do seu trabalho, você tem que lembrar que tem várias pessoas querendo o seu lugar também, né? Então, todas essas características, o fato do trabalho ser uma mercadoria, o fato de existir o desemprego, isso faz com que as pessoas não tenham consciência da importância do trabalho que a gente realiza. Olha aí você, por exemplo, né? Eu tenho certeza que isso já deve ter passado na sua cabeça. Que dia que você ia sentir falta da sua escola, dos seus professores, por exemplo, daquele ambiente? E diante desse momento de pandemia, eu tenho certeza que muitos de vocês sentem essa falta, né? Sentem essa ausência. Por quê? Porque vocês estão acostumados, vocês estão habituados a essa atividade do trabalho. E só nesses momentos de ausência que a gente cai, né? E começa a refletir e pensar a importância que o trabalho, as nossas atividades diárias, no caso de vocês estudantes, o frequentar da escola, eles são importantes na nossa vida, né? São importantes aí para o funcionamento da sociedade, tudo bem? Outro aspecto que é bom ressaltar, e o Marx também reflete sobre isso, é a questão da diferença de valorizações sobre o trabalho. A gente acabou de falar sobre isso. No Brasil, por exemplo, você tem 10% da população que recebe uma remuneração equivalente a 39 vezes o salário mínimo, enquanto o restante vive com o que resta, né? Então, é uma desigualdade brutal. Então, você tem um grupo muito pequeno de pessoas que, por
terem trabalhos valorizados pela sociedade, têm uma excelente remuneração, e enquanto um grande número de pessoas que também realizam trabalhos importantes, seja a tia que vende o lanche lá na esquina, seja o entregador de pizza, seja o pedreiro, mas todos nós que vivemos em uma determinada sociedade dependemos do trabalho desses caras. E por que esses trabalhos também não são valorizados, mais valorizados por nossa sociedade? E esse questionamento é o que o Marx está trazendo aí, né? Ou seja, no mundo contemporâneo onde a gente vive, o trabalho, o aspecto social dele não é levado em consideração, porque ele passou a ser tratado meramente como uma mercadoria, e isso provoca as desigualdades que acabamos de mostrar anteriormente, né? Outra questão que nós temos sobre o trabalho é a sua relação com o tempo. Nas sociedades mais primitivas, o trabalho estava associado ao tempo da natureza. Hoje o trabalho está associado ao tempo do relógio. Eu vou mostrar duas imagens aqui que vai ajudar você a entender isso. Então pega o agricultor, por exemplo. Toda a atividade dele está relacionada ao tempo natural. A estação da chuva, a estação da colheita, do plantio, do nascer, pôr do sol. Então, no início da história humana, as relações de trabalho, todas elas obedeciam essa mesma lógica. Agora, como nós vivemos uma sociedade industrializada, moderna, essas relações com o tempo elas mudaram. Dentro de uma fábrica, independentemente se é de dia ou de noite, a produção pode estar acontecendo, né? Então, essa sistematização, essa relação com o tempo, também ela mudou dentro do que a gente entende do ambiente do trabalho. Em nossa sociedade moderna, o trabalho ele vai ser ditado pelo relógio. Ele passou a padronizar, estabelecer normas e ritmos dessa atividade. Isso faz com que a nossa cultura ela tenha uma vivência social diferente. O tempo se torna dinheiro, né? Você escuta esses ditados: tempo é dinheiro, trabalho dignifica o homem. Aquele que não trabalha, né? Aquele que está fora do universo do trabalho, ele passa a ser visto como um indivíduo não bem recebido pela sociedade. É o famoso vagabundo, né? O sujeito que não trabalha, que não tem ocupação, ele é um inútil. Ele não contribui de forma nenhuma para a sociedade. Então, essa visão é uma visão que foi construída na sociedade moderna, capitalista, industrial. E nem sempre foi assim, né? Se a gente olhar um pouco para o passado, na Idade Média, por exemplo, o trabalho era visto como coisa de pobre, coisa de pessoas, né, das camadas baixas da sociedade, era uma atividade pecaminosa, né? O nobre era nobre porque ele não trabalhava, porque ele vivia no ócio. E era basicamente isso que diferenciava quem era um nobre, aristocrata, de quem não era, né? Então, você percebe que ao longo do tempo, essas visões, né, sobre o trabalho, elas também são uma construção histórica, cultural, né? E o trabalho tem que ser enxergado da vivência, da experiência que aquela sociedade tem naquele momento histórico, com aquelas diretrizes ali oferecidas. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então são esses aspectos que eu gostaria de discutir no vídeo de hoje com vocês.